Olá, tudo bem? Então, vamos saber mais um pouquinho sobre Raquel. Se Raquel era má ou se Raquel era boa. A Bíblia não relata nenhuma coisa nem outra. A história de Raquel começa a ser falada em Gênesis 29, quando Jacó foi expulso, saiu fugido da casa de seu irmão, de seus pais, e foi para a casa de seu tio Labão. Sua mãe Rebeca pediu para que ele se casasse com uma de suas filhas, de suas sobrinhas, que no caso era filha do seu irmão Labão. Jacó saiu correndo e foi até lá para tentar fugir de Esaú por ter roubado a sua primogenitura. Chegando lá, encontrou Raquel no poço. Ela tirou a água e deu de beber. Ele a ajudou, deu um beijo no rosto. Não foi um beijo da novela das 6. Foi um beijo de alma. Um beijo que eles sabiam que tinha uma conexão. Vale lembrar que Jacó não sabia quem era a moça que ele estava ajudando no poço. Logo depois ela se apresentou, levou ele até a casa de seu pai Labão, e ele se apresentou como seu sobrinho, filho de Rebeca e de Isaac. Como Jacó foi sem seus bens nenhum, Jacó teve que ficar ali. Se cantou, se apaixonou por Raquel e Raquel a ele. Jacó, a Bíblia fala que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Após passar esses 7 anos, no dia do seu casamento, Labão deu Lia a ela, ou Leia, depende da tradução da Bíblia. Cada Bíblia tem uma tradução. Só que no desespero e por amar demais a sua irmã, Raquel deu sinais à sua irmã para que Jacó pudesse identificá-la como Raquel. Por quê? Porque Jacó sabia que Labão era enganador, era idólatra, era mentiroso. Ele sabia que no dia do casamento ia acontecer algo. Então os dois combinaram sinais para que esses sinais fossem revelados no dia do casamento. Então Raquel, com o seu amor, com a sua ternura, com a sua irmã, porque ia ser uma vergonha todos descobrissem que os dois não eram o casal que era de fato que iria se casar. Jacó ia fazer um escândalo. Então Raquel passou esses sinais para sua irmã Leia. E assim Leia disse a Jacó. E vale lembrar também que Jacó estava bêbado, assim como fala as escrituras. No outro dia que Jacó acordou e viu que já estava casado com Lia, disse a Labão: não foi por essa que eu trabalhei por Raquel. Então Labão disse que era tradição, só que ninguém era bobo. Jacó ficou 7 anos lá, ele nunca ficou sabendo dessa tradição que tinha que casar com a filha mais velha. Diga-se passagem, alguns estudam que quem iria se casar com Lia era Esaú. Nessa parte foi bom que quem casou com ela foi Jacó. Então Jacó ficou os 7 dias de casamento, de lua de mel com Lia. Passados 7 dias, ele tomou Raquel como esposa. Só que dessa vez, Jacó não quis fiado. Ele ficou com Raquel e pagou mais 7 anos, trabalhou mais 7 anos por Raquel. Passou depois, anos depois, Lia teve filho, as concubinas teve filho.
Raquel começou a ter um desespero de querer ter filhos. Tanto que ela disse a Jacó: dá-me filho, senão eu morro. Porque era normal daquela época todas as mulheres, as matriarcas, ter filhos. Ela também queria fazer parte. Então ela viu um de seus sobrinhos vindo com umas flores. Essas flores era considerada fertilizante. A mulher que tomasse daquelas frutas naquela época poderia abrir o ventre, curar o ventre. Então, a noite que ela ia passar com Jacó, ela deu a Leia, e assim quem ficou grávida foi Leia. Anos depois, veio José, de tanta ela orar, pedir a Deus. Já na velhice de Jacó veio José. Eles saindo de lá, fugindo, ela roubou os ídolos do pai. Mas não foi porque ela era idólatra, mas se ela queria tirar aquela idolatria da casa do pai. Porque ela sabia que ela indo embora, Jacó indo embora, sua irmã indo embora, todos daquela casa indo embora, só ia sobrar para o seu pai os ídolos. Então, esse ato foi o que ela teve no momento de tirar aquela coisa ruim da casa de seu pai. Tanto que ela sentou em cima e disse para o seu pai que ela estava naquele dia, sendo mentira ou não, naquela época uma mulher que não tivesse, se tivesse naqueles dias, era considerada impura. Então, se ela fosse idólatra, ela jamais iria falar que estava naquele dias e estava sentada em cima do ídolo. Então, ali ela estava anulando qualquer tipo de incredulidade que ela tivesse com aqueles ídolos. Anos mais tarde, nós sabemos que quando Jerusalém foi sendo destruída, e Jeremias pediu a Deus, isso é um ato espiritualmente falando. Jeremias orou a Deus para que Jerusalém não fosse destruída. Pediu a Abraão, Isaac, a Jacó, a Moisés, ninguém ouviu. Mas aonde foi o túmulo de Raquel, que é na passagem de Jerusalém, Raquel ouviu o clamor de Jeremias. Em Jeremias 31, verso 15, diz assim: assim diz o Senhor, ouvi-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento era Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as tuas lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para tuas obras, assim diz o Senhor. Os teus filhos voltarão da terra do inimigo e há esperança para o teu futuro. Quando Raquel ora, pede a Deus, ela não pediu só por José e por Benjamim, ela pediu pelas 12 tribos, porque ela era matriarca de todos também. Diz na teoria que ela falou para Deus: Senhor, se eu tive misericórdia da minha irmã, piedade, dei os sinais para minha irmã não passar vergonha e casar com Jacó no meu lugar. Raquel, naquele momento, ela não sabia que ela ia casar com Jacó. Ela estava dando o Jacó para sua irmã não passar vergonha diante de todos. E assim Deus teve misericórdia de todo o povo de Israel, como teve até hoje. Então, como vemos, Raquel não era ruim, era pastora de ovelha. Ela lutou para conseguir ter filhos junto com a sua irmã e venceu, foi uma vencedora e virou a matriarca dos filhos de Israel.